A história não é apenas o que passou, é o que molda quem somos. Cada década carrega revoluções, guerras, conquistas, quedas e renascimentos. Impérios ruíram, ideias mudaram o mundo, vozes ecoaram através do tempo. Aqui, no Fatos da Humanidade, você não apenas relembra o passado, você entende como ele construiu o presente. Prepare-se para viajar pelas décadas que transformaram a humanidade, porque conhecer a história é compreender o futuro. A Inconfidência Mineira foi uma revolta de caráter separatista que se organizou na capitania de Minas Gerais no final da década de 1780. Essa revolta inspirou-se principalmente nos ideais iluministas a que a elite mineira tinha acesso nas universidades portuguesas, mas também inspirou-se no exemplo da Revolução Americana, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é como ficou conhecida a revolta de caráter separatista que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. A conspiração foi motivada pela enorme insatisfação da elite mineira com a política fiscal da administração régia em relação à política fiscal sobre a mineração. A denúncia da conspiração levou a uma intervenção de Portugal, que prendeu e puniu os envolvidos, sendo que Tiradentes foi quem teve a punição mais rígida. Essa revolta foi conspirada pela insatisfação da elite de Minas Gerais com a política fiscal da metrópole e com a nomeação do Visconde de Barbacena para comandar a capitania. A elite que participou da conspiração buscava garantir a independência de Minas Gerais, desvinculando-a de Portugal e transformando-a em uma república. A revolta em si nem chegou a acontecer, porque um dos conspiradores delatou o movimento em busca do perdão de suas dívidas. A administração régia agiu para prender os envolvidos, punindo-os cada um à sua maneira. O grande destaque das punições foi para Tiradentes, o único inconfidente que teve sua pena de morte executada. A Inconfidência Mineira, contudo, apesar de fracassada, demonstrou que havia uma evidente insatisfação com a administração régia e que os ideais iluministas e republicanos lentamente penetravam no país. Contexto histórico da Inconfidência Mineira. A capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil, em razão da extração de ouro e de diamantes na região. A exploração trouxe uma enorme riqueza e fez Minas Gerais prosperar e crescer. A atenção da coroa portuguesa sobre sua capitania mais importante era redobrada. E, no século XVIII, a relação entre os habitantes da capitania e a coroa começou a demonstrar sinais de desgaste. Por exemplo, em 1720, aconteceu a revolta de Vila Rica, motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Outras revoltas aconteceram, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa. De toda forma, ficava evidente a insatisfação da população de Minas Gerais com a administração régia. A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, governado pelo Marquês de Pombal, ordenou o aumento da cobrança de impostos no Brasil como forma de financiar a reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Isso contribuiu para o desgaste da relação entre os colonos e a coroa portuguesa até o ponto de, na década de 1780, começar a ser organizada uma conspiração. A grande insatisfação girava em torno da questão
de que as exigências fiscais de Portugal permaneciam elevadas, enquanto o ouro extraído de Minas Gerais reduzia-se a cada ano. A Inconfidência Mineira foi resultado da insatisfação da elite econômica da capitania das Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Essa insatisfação existiu ao longo de todo o século XVIII, mas a partir da década de 1780 ganhou força e ares de separatismo, dando uma nova dimensão a esse movimento político. Não se sabe o momento preciso em que a elite das Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa, mas se sabe que foi em algum ponto da década de 1780. Os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos de outros ideais, menos como a separação de Minas Gerais e sua transformação em uma república. A conjuração foi resultado do ressentimento, mas também da percepção de que as Minas Gerais tinham condições de existir sem a presença de uma coroa controladora. Eles tinham noção de que a capitania tinha condições econômicas de se autossustentar. O estopim para a deflagração do movimento contra a coroa aconteceu durante as administrações de Luís da Cunha Menezes e de Visconde de Barbacena, ambos governadores da capitania. Luís da Cunha Menezes teve uma administração corrupta que prejudicou interesses da elite local para favorecimento de seus amigos pessoais. Por sua vez, na administração do Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota de ouro anual, que era estipulada pela coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da derrama, a cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar as 100 arrobas de ouro. Isso causou indignação porque a economia local estava em crise, em virtude da queda na quantidade de ouro extraído. A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local e antecipou os preparativos para uma revolta. Contra a coroa, os conspiradores planejaram iniciar a revolta para o dia em que a derrama fosse realizada. Um dos grandes propagandistas dessa conspiração foi Tiradentes. Objetivos da Inconfidência Mineira. As reivindicações feitas na Inconfidência Mineira eram variadas, mas, em geral, podem ser resumidas nos seguintes pontos: proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, realização de eleições anuais, incentivo à instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica das Minas Gerais, formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos das Minas Gerais. Na questão do trabalho escravo, não existia um consenso entre os inconfidentes. Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão, caso a capitania alcançasse sua independência. Sendo assim, pode-se concluir que a abolição do trabalho escravo não era uma questão primordial para os inconfidentes. Os colonos pensavam em realizar uma revolta em Vila Rica, que depois se espalharia por toda a capitania. Para ter sucesso nessa empreitada, os inconfidentes planejavam uma guerra de desgaste que forçaria a coroa portuguesa a negociar o fim das hostilidades. Eles buscaram ajuda internacional de estadunidenses e franceses, e até tiveram alguns acenos de apoio, mas que não se concretizaram. Líderes da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica da capitania das Minas Gerais. O grupo que formava os conspiradores da conjuração eram pessoas que tinham laços familiares, de amizade ou econômicos que os vinculavam com a cúpula da sociedade das Minas. Apesar de ser formado majoritariamente por membros da elite socioeconômica, o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, tais como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes, etc. O membro da conspiração de situação econômica mais humilde
era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, comandante da tropa que monitorava a estrada Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ainda assim, os historiadores apontam que Tiradentes não era necessariamente pobre, mas não gozava dos mesmos privilégios que a elite mineira. Tiradentes, por sua vez, não era líder da Inconfidência Mineira, mas era um dos envolvidos mais participativos, agindo em suas viagens como propagandista do movimento e buscando de maneira muito discreta apoiadores para o movimento por onde passava. Outros nomes importantes que participaram da Inconfidência Mineira foram Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Francisco Antônio de Oliveira Lopes. Como terminou a Inconfidência Mineira? Tiradentes foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte. As reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios da Inconfidência Mineira contra Portugal estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Isso porque, antes mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da coroa portuguesa o fato de que uma conspiração acontecia. Em 18 de maio de 1789, alguns dos inconfidentes foram informados de que a conspiração contra Portugal tinha sido descoberta. O Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias a respeito de uma conspiração em curso nas Minas Gerais. A denúncia mais importante foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis. Silvério dos Reis estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Acabou denunciando o movimento organizado pelos inconfidentes como uma forma de ter as suas dívidas perdoadas. O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. O Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões e aos interrogatórios. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante 3 anos e foi uma demonstração de poder da coroa como forma de desencorajar outras conspirações do tipo. A leitura da sentença. Conforme a afirmação do historiador Boris Fausto, estendeu-se por 18 horas. As condenações foram as mais diversas, incluíram penas como degredo e expulsão para a África, prisão perpétua, condenação à forca, etc. Vários dos envolvidos foram condenados à morte na forca. Mas Dona Maria, Rainha de Portugal, perdoou todos os condenados, menos um, Tiradentes. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Em maio de 1789, sua morte foi utilizada como exemplo de intimidação e ocorreu porque Tiradentes era o grande propagandista do movimento. Quando preso, estava em viagem para divulgar a conspiração que estava sendo organizada. Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, o Caminho Novo. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica e lá permaneceria até apodrecer, mas acabou desaparecendo e não se sabe o seu paradeiro até hoje. E décadas depois, quando o Brasil finalmente rompe seus laços com Portugal, ecoa, ainda que distante, o sonho que começou nas salas discretas de Minas Gerais.